Glória a Deus por todos que estamos aqui. Glória a Deus por todos os amados e amadas que estão na live também de outras cidades. Amados nossos. E glória a Deus por tudo. Que a palavra de Deus seja isso mesmo, né? Vida e poder na palavra. Vida e poder na palavra. Vamos a Hebreus, amados. Vamos a Hebreus capítulo 4. Que é uma música que até cantamos, né? Hebreus 4:12. A música que cantamos. Glória a Deus. E muitas das louvores hoje têm sido disso, né? De exaltar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Quando falamos da palavra de Deus, não esqueçamos que estamos falando da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? João 1, versículo 1, no começo era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Apocalipse 19, Jesus Cristo é conhecido como a palavra de Deus. Então, Ele é a palavra de Deus. Quando nós estamos abrindo a Bíblia, amados, temos que, todos os nossos sentidos têm que estar abertos a entender que esta palavra não são coisas escritas com tinta, mas uma palavra que vive e permanece para sempre, que atinge nossos corações, para que esses corações duros que temos sejam cada dia mais. Quando eu falo duro é porque temos obstinação, ainda que a gente não queira aceitar, todos temos obstinações, mas a palavra de Deus se carrega de formar, martelar, entendeu? Então, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, ou seja, até o mais profundo de nosso ser, medulas, aquilo que está bem escondido, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, esta palavra que muitas vezes se cita, né? Esta palavra se cita em todas as igrejas do mundo inteiro. Este é algo até que se fez uma música, nessa música que nós cantamos, acho que aqui também em português está, né, ou não? Está, no mundo inteiro. Mas qual é o contexto de Hebreus 4? Hebreus é um livro, uma carta maravilhosa, por favor, leiam, 13 capítulos, como disse ao final Paulo, esta breve exortação, são 13 capítulos, mas são cheios de doutrina, cheios de palavra, cheios de Cristo, sobre todo Cristo Jesus, sobre todo profeta, sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Capítulo 1 fala que por meio da palavra do seu poder foram criadas todas as coisas. Antes o Senhor nos falou de muitas maneiras e tempos pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Assim começa Hebreus 1. E vai sempre exaltar a pessoa e o ministério de Cristo para nós entendermos como verdadeiramente adorar a Jesus Cristo. Hebreus é um livro, uma carta que começa com muita adoração. Ainda no capítulo 1 diz: adorem todos os anjos de Deus. É um salmo, né? Então, amados, Hebreus 4 vem crescendo o argumento de Paulo. Paulo escreveu Hebreus, no sentido de como os hebreus do passado resistiram ao Espírito de Deus, resistiram à palavra de Deus, não ouviram e o Senhor os rejeitou. Por 40 anos eles estiveram no deserto e a ira de Deus caiu sobre eles. Esse é o argumento inicial de Paulo, e através desta carta ele está advertindo a todos nós solenemente. Hebreus é um livro, uma carta bastante controversial, porque aqui vemos em várias partes de Hebreus como Deus salva, como Jesus Cristo, o sumo sacerdote sublime, mais sublime que os céus, capítulo 7, mas também Ele é um Deus que é um fogo consumidor. Hebreus 12, versículo 29. Então, amados, esse temor e esse amor estão combinados em Hebreus para que nós saibamos que tanto assim Deus nos amou, de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também é um Deus que, de acordo a nossas rebeldias e obstinações, Ele pode nos rejeitar para sempre. E isso nos dá o balanço perfeito. O Deus de amor e o Deus de terror. Como diz Paulo aos Romanos capítulo 11, não ignoreis a benignidade e a severidade de Deus, quando fala aos judeus e para os gentios. Benignidade
paciência, longanimidade, amor, misericórdia, mas também a severidade. Qual é a severidade? O que vamos ler aqui. Deus rejeitou a seu povo, matou a seus filhos, que ele salvou saindo do Egito, os matou. Por quê? Porque provocaram, segundo Números 13, 14, provocaram ele 10 vezes. Exatamente não sei quantas foram, mas aí diz 10 vezes Moisés, né? Eu acredito que é um número, às vezes não é exato, talvez sim exato, desconheço, na minha ignorância, mas poderia ser 10 ou mais vezes, né? Não as contei especificamente. Mas se está falando um povo que se obstinou em rebelar-se contra Deus. Sabemos, amados, que Deus tem uma linha. Deus põe uma linha. Nós atravessamos, pecamos, Deus nos castiga, nos voltamos com a misericórdia de Deus, porque o castigo do Pai para quê? Para nos disciplinar, para participar da sua santidade, para participar da justiça. Mas quando cruzamos a linha, definitivamente já era. Não tem mais perdão. É uma reprovação, a doutrina da reprovação, que tanto se fala aqui neste livro. Hebreus 6, Hebreus 10 são versículos, capítulos com versículos muito claros acerca de como Deus rejeita aquele que peca voluntariamente. Mas vamos falar então de por que a palavra é tão viva e poder. Primeiro argumento bíblico é a palavra é Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra é Jesus Cristo. Ele é vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala com os judeus em João 6, 63, diz: o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado são vida e vida eterna. Então, por que é tão importante fazer um ênfase, amados, vamos ler agora, nesta exposição da palavra, acerca da palavra? Porque estamos numa geração que não respeita, não ama, desconsidera a palavra. Só para vocês verem, não deixem Hebreus 4, Jeremias, capítulo 6. Lembrem, amados, estamos em um tempo de apostasia. Tempo de apostasia, o que quer dizer? Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ou 4, se não me engano, quando Paulo fala que nestes tempos agora é uma apostasia. O que quer dizer apostasia? 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 ou 4, fala da apostasia. O que quer dizer apostasia? Essa palavra quer dizer divórcio. A igreja de Cristo mundialmente se divorcia do seu esposo e perde a fé, perde o amor, perde a guia da palavra de Deus para se corromper para os ídolos, para os pecados, para as rebeldias. E isso que o Deus profetizou, mas nos deu exemplos no Antigo Testamento. Jeremias 6, no tempo de apostasia, diz, versículo 10, Deus diz: a quem falarei, advertirei para que eles possam ouvir? Eis que o seu ouvido é incircunciso e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles uma desonra, eles não se deleitam nela. Então, algumas traduções em espanhol, não sei se alguma versão em português diz, eles não amam a palavra de Deus. Então, quando eu pergunto, por exemplo, a gente prega muito, né, nas ruas, pelo causa do trabalho. Depois vamos a Jeremias 8, versículo 9. Quando a gente fala com muita gente, isto não é um julgar digamos, com orgulho, dizendo, achando que somos melhores, porque já confessamos diante de Deus, diante de vocês, os que nos conhecem, que sem Cristo somos um lixo, somos cachorros mortos, somos os mais miseráveis do mundo, todos nós. Mas em Cristo estamos vencendo em Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus. Mas, você pergunta para qualquer pessoa, evangélica ou católica, você lê a palavra? Bom, uma vez por semana. Você já leu toda a Bíblia? Não. Como? Você quantos anos tem na fé? 20 anos. 20 anos não leu toda a Bíblia? Como que pode ser? Estas palavras são vida e poder. A palavra de Deus é vida, viva e poderosa. São as palavras de Jesus. Quanto nós gostaríamos de estar na presença de Jesus 3 dias? Em Marcos 8, li esta semana, que passou multidões na presença de Cristo, 3 dias. E o Senhor, com compaixão deles, não queria enviar eles no caminho, porque eles estavam fracos fisicamente.
e fez aquele milagre da multiplicação do alimento. Eles estiveram com Jesus 3 dias, ouvindo palavras maravilhosas. Oh, Senhor! Que maravilha! Isso está tocando meu coração. Isso não é como os fariseus, não é como os escribas. Eles não têm autoridade, mas ele tem autoridade. Ele é o Filho de Deus, que formoso é ele. Falando maravilhas. Ninguém falou como esse homem. Falaram os alguacis que foram enviados pelos religiosos para prenderem ele. Ninguém, nenhum homem jamais falou como ele. E tinha essas multidões escutando ele. Ou como Marta e Maria. Marta trabalhava muito, Marta, em Lucas 10, trabalhava muito. E fala, tem cuidado, Senhor, de que minha irmã Maria não está me ajudando. E o Senhor fala, Marta, estás turbada com muitas tarefas. Mas uma coisa é necessária, e Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, a boa parte, que era estar sentada aos pés de Jesus. Amados, algo que vou repetir sempre: ler a palavra, meditar nela com amor, é estar na mesma presença de Jesus. Algumas pessoas esperam somente os cultos para sentir a presença de Deus. Não, eu sinto a presença de Deus todos os dias, e se não sentir, estou perdido. Onde está meu Senhor? Como a mulher, né, sunamita em Cantares 3, que em um momento ele começa a buscar a seu amado. Onde está meu amado? Onde está? E saiu a buscar ele com desespero. Onde está? E achou, e não deixou ir. Porque, amados, encontrar o amado é mais maravilhoso que uma pessoa pode ter deste lado da eternidade. E, do outro lado, é para sempre. Contemplar sua face para sempre. Então, amados, não nos corrompamos. O estudo da semana passada foi: não me contaminará. Vimos o coração de Davi na contaminação de costumes e modas evangélicas ou de igreja que fazem sentido para a apostasia, mas não fazem sentido para Deus. E não são de Deus. E devemos rejeitar, porque não vem de Deus. Vem de espíritos enganadores, doutrina de demônios, que está em 1 Timóteo 4, versículo 1. O Senhor, através de Paulo, diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores que não vão vir fantasiados de vermelho e de preto com chifres. Não, são espíritos enganadores. São doutrinas de demônios que vão entrar e vão corromper teu coração e tua mente. Não, longe de nós. Jeremias 8, 9. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria neles. Então, amados, temos que ver que toda vez que nós rejeitamos, todos nós, sem exceção, ninguém pode dizer aqui, eu nunca rejeitei a palavra de Deus, eu sempre... Não. O único que nunca desobedeceu ao Pai foi o Senhor Jesus Cristo. O único que foi obediente até a morte foi Jesus Cristo. Por isso Deus, o Pai, o exaltou grandemente. Filipenses capítulo 2 está aí. Então voltemos, amados, a Hebreus 4. Por que Paulo faz esse argumento da palavra de Deus ser tão viva e poderosa? Porque amados, nós, quando recebemos a palavra do Criador do universo, por que Deus se chama Criador do universo? Como Ele criou tudo? Ele falou e se fez. Falou e se fez. Falou e se fez. Ele falou e se fez. Não tem aqui que... eu vou fazer um milagre. Não, vamos ver se acontece. Levanta, nunca levanta. Eles querem fazer essas falsas, né? Essas mentiras de que caminhou, não caminhou. Isso está cheio hoje. Porque o Senhor adverte que nos últimos tempos, falsos mestres, falsos cristos, falsos milagres, que a gente não deveria crer nessas coisas, mas na palavra de Deus. Então, amados, o Senhor criou os céus e a terra com sua voz. Leiam depois Salmo 29, é maravilhoso. Fala que com a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor criou todas as coisas e é poderosa. Hebreus 4 começa assim: e
começa nos dando uma exortação de temor. Como falei, amados, o temor não deve ser desligado do amor. Pelo temor do Senhor, nós nos apartamos do mal. Provérbios 16, versículo 6. Devemos nos apartar do mal, pelo temor do Senhor. Os israelitas, quando receberam a lei, o Senhor veio com trovão, fogo, tudo. E falaram, não, eu vim para prová-los e para que não pequem contra Deus. E que veio aí o temor de Deus em todo mundo. Então, aqui em Hebreus, se fala muito do temor de Deus. Pelo contrário, hoje em dia, essa palavra é quase nula na igreja evangélica ou católica. Temor não, porque vamos temer, temos que ter uma reverência, temos que ter sim, Ele é Deus, mas aqui está falando que temamos, e segundo todas as escrituras do Antigo Testamento, seu nome é grande e terrível, um dos nomes de Deus. Porque nós sabemos que Deus é paz? Jeová Shalom. Porque sabemos que Deus é provedor? Jeová Jireh. Porque sabemos que Deus cura? Jeová Rafa. Mas quem sabe que Deus é terrível? É um dos nomes de Deus. E o mundo evangélico encobriu isso para que nós deixemos o temor de Deus de lado. Não, amados. O temor de Deus, diz Isaías 33, é um tesouro. Isaías 8, versículo 13, diz que Deus deve ser nosso temor e nosso medo. Porque assim vamos guardar nossos corações e ver pelas Escrituras que aconteceu com aqueles que não temeram ao Senhor. E assim começa Paulo nesta Escritura. A mesma Escritura que fala que a palavra de Deus é viva. Algumas traduções diz eficaz. Sim? Eficaz, né? Tá, em espanhol também. Mas essa palavra eficaz é traduzida também como poderosa na versão de King James. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Está falando para cristãos. Cuidado. Não seja que não temamos, deixemos de lado o temor de Deus, continuemos em pecado e não seja que percamos o que nós conseguimos por fé. A fé, amados, vem de Deus, mas a fé pode ser perdida. É terrível. Eu estive assim um tempo, quando estava desviado de Deus. Eu tinha obras, tinha pregações, tinha orações, tinha leitura da palavra, mas tinha perdido a fé inicial, que é o amor inicial. Terrível. É o primeiro amor. Porque quando você ama a Deus, crê nele, tudo que vai te falar como um pequenininho, crê em tudo que o pai e a mãe falam. Por isso ele diz, se não vierem a mim como crianças, não adianta. Humildes como crianças. Então o que acontece? Diz, 2, porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Está falando da geração que saiu de Egito, que passou pelo Mar Vermelho. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que ouviram. Não posso ir com detalhe, mas se vocês estão anotando, podem ir a Salmo 106. E vocês vão ver, se não me engano, no versículo 12, como eles creram. Essa geração que saiu do Egito, eles creram disso. Essa geração creu. Mas depois no versículo, não me engano, mas pode ler Salmo 106. Diz que não creram. Creram e não creram. Por isso as Escrituras nos ensinam que a fé que é dada por Deus, a gente tem que guardar. Paulo, em 2 Timóteo 4, versículo 7, diz, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Então a fé, amados, é para ser guardada pelo crente. A fé não é para, já tenho fé, agora pronto, agora vou fazer minha vida. Não, a fé é algo que devemos atesourar, porque segundo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, diz que a fé é mais preciosa que o ouro. A fé é mais preciosa que o ouro. Quando eu não criei em Cristo, estava cheio de pecado, cheio de rebeldias, nem percebia, eu estava morto, não tinha vida. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que nós como pecadores estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e transgressões, mortos.
que quer dizer? Um pecador come, respira, pensa, é carinhoso, mas Deus diz que está morto. Gente, como que está morto? Ele está fazendo tudo, mas espiritualmente está morto. Porque lembrem, amados, a vida somente é recebida por meio da palavra de Deus que te dá vida. Jesus, a palavra de Deus vem e te dá vida. Lázaro! Sai fora! O que aconteceu? Eles estavam mortos, fedendo, 4 dias. Supostamente fedendo. Disseram para Jesus. Como ele, morto, escuta e sai? Porque a palavra de Deus deu vida para ele, amados. Essa palavra nos deu vida a nós. E por graça somos salvos. Não porque éramos melhores, não porque somos melhores, não porque merecemos, não porque cada um sabe quão pecador, maldito, aborrecedor éramos quando não tínhamos a Cristo. Mortos, amados. Um morto, eu posso ir aqui ao Saudade, cemitério Saudade, eu posso ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, pregando para os mortos. Eles vão se levantar? Jamais. Mas se Jesus vem e fala, levantem-se todos, o que vai acontecer? Vão se levantar todos. E vai acontecer. Mas a ressurreição é tão poderosa, a ressurreição de Jesus Cristo é tão poderosa, que Ele nos mostra que um dia nós, ainda mortos, vamos ressuscitar. Como Lázaro. Como Lázaro. Aquele que crê, ainda que estiver morto, viverá. E isso fala já da ressurreição dos mortos final, quando Jesus voltar. Amados, essa ressurreição nos dá uma esperança a todos os que vamos morrer aqui nesta vida, de que quando nós partimos com Cristo, vamos para o céu, nosso corpo ao final vai se unir ao nosso espírito, ao final da última trombeta, e nós vamos morar juntamente com Cristo eternamente. Ou seja, todo problema, toda situação, toda aflição, tribulação, toda perseguição vai acabar. Ressurreição é uma promessa de Deus. E amados, essa era a palavra que os discípulos anunciavam. Quando vocês leem Atos, vocês vão ver quantas vezes os discípulos dizem, e eles anunciavam a ressurreição de Cristo, e eles anunciavam a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo era o sinal que os judeus não creram. Não sei se vocês lembram, mas os judeus pediam sinal para o Senhor Jesus Cristo. Lembrem? Os judeus, depois leia Marcos 8, em Marcos 8, fala que essa multidão ficou 3 dias, né, com o Senhor. E depois vieram os judeus e começaram a tentar, né, querer brigar. E eles falaram assim, mostra-nos o sinal. Então, como supostamente todo mundo queria que ele era profeta, né? Até João anunciou o profeta. Não sabiam muitos, não queriam que era filho de Deus, mas como um profeta, mostra-nos o sinal. Moisés fez sinais. Moisés, por meio do poder de Deus nele, acabou com o Egito. Elias, profetas faziam isso. Ou seja, era algo que os judeus buscavam. Como o irmão orou, 1 Coríntios 1 fala que os judeus pediam sinais, milagres. Os gregos pediam uma sabedoria humana, filosofia. Mas nós não, nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Quando pregamos Jesus Cristo e crucificado, o homem deve entender que está morto, mas em Jesus está a vida. E não somente vida em abundância. Agora, amados, por que é que hoje em dia a gente sai nas ruas, prega o evangelho com caixa de som e os 60 milhões de evangélicos ou católicos, etc., não prestam atenção à palavra? Não, eu já preguei muitos, 100 pessoas, e as pessoas provavelmente na fila tenham 50 evangélicos. O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. Se estamos falando que pelo menos 60 milhões de evangélicos no Brasil inteiro que não respondem ao evangelho, o que está acontecendo? A mensagem mudou.
o poder mudou e a vida em Cristo não existe. Porque somente o Evangelho pregado fielmente, aquele que te confronta, aquele que te fala, tu mataste, tu és pecador, tu deves ir à vida, Ele vai te salvar, Ele te ama, Ele tem poder para te salvar. Mas a mensagem mudou, agora é bens materiais, agora é bênção, agora chave da vitória, prosperidade, agora se mudou tudo. Então a maioria das pessoas, não estou falando porque eu inventei isto, são estatísticas mundiais, pessoas de denominações grandes fizeram estatísticas e fizeram conta de que a maioria das pessoas que estão nas igrejas estão mortas, não têm a vida de Jesus, porque foram levadas a crer em algo que não está na Bíblia e que não viu vida e não tem poder contra o pecado. Lembrem, amados, o Senhor, por meio de Paulo, em Romanos 1,16, fala, Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então, qual é esse poder? Primeiro, vida eterna, obediência a Cristo, amor a Cristo, amor à palavra de Deus, uma vida santificada, justificada, que vai se parecer com Cristo. Irmãos, sinceramente, o que eu vejo mais, tenho 25 anos no Evangelho, não é muito, mas suficiente para entender, nos países e cidades que já viajei, já conheci, que a maioria das pessoas não tem vida. Nós estivemos em Goiânia, 1 ano e meio, pregando todos os dias o verdadeiro Evangelho, pregando em Goiânia, em Anápolis, 1 ano e meio, tentando juntar com irmãos, tentando ter uma comunhão, vamos estar juntos. Não, vai para a minha igreja. A gente chora, por quê? Por que isto? Porque essa vida de Cristo é diferente. Se eu estou pregando o amor de Deus, arrependimento que o Senhor mandou pregar, estou mandando pregar o que Jesus Cristo me mandou pregar. Por que eles não querem se juntar comigo? Vida em Cristo vai te dar amor pelos irmãos, compaixão pelos perdidos. Vai te dar não somente isso, vai te dar um aborrecimento, vai te dar ânsia de vômito pelas imundícias que são pregadas em muitos púlpitos. E amados, quando eu falo dessa tentativa, ainda temos tempo, tá? Eu quero que vocês desesperem, mas Deus tem muita palavra para nós hoje, através de servo inútil, Hebreus 4, mas em Marcos, olha, eu queria levar essa passagem, Marcos 8, versículo 1, Marcos 8, versículo 1, é a passagem que eu queria mostrar para vocês, né? Diz assim: naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm o que comer, viu? 3 dias escutando a palavra de Deus, palavra de Jesus, amados. Não estou criticando que a gente tenha 1 hora de pregação, não, porque já estabelecimos isso, né? E também porque cada um tem coisas para fazer, mas a gente 3 dias com Jesus. Alguma vez já fizeram um retiro sozinho com Deus? Não. Eu aconselho, é muito bonito. Lá na praia, minha mãe tem uma casa de praia, eu pegava uns dias e falava: tchau, vou lá, vou me encontrar com 3 dias sozinho lá. Nossa, que maravilha. Sem celular, sem nada. Só orando, cantando. Linda a palavra de Deus. 3 dias com Jesus. Que maravilha, irmãos. Isso que o mundo necessita. Passar tempo com Jesus. Claro que é maravilhoso estar entre irmãos. Obviamente. E aqui diz claramente que eles passaram esse tempo, né? 11. Aí muda o quadro, porque vemos homens humildes. Um judeu, fariseu, herodiano, ou religioso desse tempo, ele rangia os dentes de escutar a palavra de Deus, como se
porque quando Estevão pregava, os judeus rangiam os dentes de raiva. E isso que vai acontecer com os pecadores no inferno, né? Infelizmente. O Senhor diz, pranto e ranger de dentes. O que é ranger de dentes? Raiva. Ai, dor. Mas aqui muda da multidão de humildes e mansos que queriam escutar a Jesus. E fala assim, 11, e vindo os fariseus começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, ou seja, disse, por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. Já, versículo 15 diz, e ele ordenou-lhes, dizendo, fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, que é, segundo o que vimos a semana passada, a hipocrisia, a doutrina errada. A hipocrisia, eu sou de Deus e ajo de outra maneira, como eu quero. Agora, isto aqui se completa no Evangelho de Mateus, versículo 16, quando fala a mesma fala com os fariseus, saduceus, né? Aqui acrescenta, Mateus 16, e fala assim, vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem, né? Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Amados, hoje são poucas as pessoas que querem a palavra de Deus. Pouquíssimas. A maioria pede sinais. Eu vou nesse culto porque lá vão profetizar de mim. Como eu sei, já vi isso muitas vezes, tenho 25 anos no caminho, já vi isso. Vocês podem ver. Eu vou lá porque lá me falaram que vai ter milagres. Eu quero lá. Começou a ouvir. Eu quero lá porque vai ter um profeta. E o profeta que é? Ele não vai anunciar ao povo seus pecados como os profetas de aqui. Os profetas do Antigo Testamento anunciavam ao povo seus pecados. Arrependam-se. Estão caminhando mal. Não. Esses profetas de hoje são falsos profetas. E eles vão te dizer somente o que você quer ouvir. Ou seja, eles são enviados de Satanás. Porque Deus enviou seu Filho para nos confrontar, para retirar essa imundícia pecaminosa que nós temos. E cada vez que Ele vem, vai fazer, como diz Hebreus 4:12, discernir os pensamentos e intenções de nosso coração. Depois vamos lá. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. 2. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, viu? Esse era um fermento, hipocrisia. Podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Amados, é muito importante discernir nosso tempo. Por favor, se algum de nós aqui, ou que está assistindo na live, não compreendeu os tempos que estamos vivendo, vamos explicar, cheguem para nós, nosso tempo é seu, vamos explicar com muita paciência, longanimidade e doutrina, os tempos que estamos vivendo. Infelizmente hoje, são poucas as pessoas que discernem o tempo, o perigo, o horror do tempo que estamos vivendo, já nos aproximando ao fim, e as pessoas vivem como se estivéssemos em outro tempo. Não, o tempo de hoje é bem característico e tem base bíblica fundamental nas Escrituras, que nós podemos discernir para ter que cuidado, temor, precaução, que eu vou fazer, como vai ser minha vida com Cristo. Bom, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Temos que ter esse discernimento, porque se não discernimos o tempo, vai vir o Senhor como ladrão de noite. Então cuidado, amados, é muito importante saber discernir o tempo. 4. Uma geração perversa e adúltera procura um sinal. Aqui não está falando, amados, do mundo. Aqui não está falando dos romanos, dos bárbaros, não. Aqui está falando da geração religiosa do tempo de Jesus. Hoje temos uma geração religiosa que o Senhor fala de adúltera e perversa também. É só entrar na internet, ver todas as abominações que se fazem quase em todo lugar.
e discernir. Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, ou seja, procura alguma coisa de Jesus que ele faça, né? E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e ele os deixando partiu. Então, amados, o sinal do profeta Jonas. Que é o sinal do profeta Jonas? O Senhor, quando esteve, ressuscitou Lázaro, ressuscitou outros, curou leprosos, cegos de nascimento. Que é isto? Ninguém fez isso. E como eles pediam sinal? Eles pediam sinal do céu. E ele falou, não, o sinal vai ser este. Qual é? Cristo ressuscitou dos mortos, como ele tinha falado. Amados, esse é o sinal para nós. Todo incrédulo que não creia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo deve ser confrontado com a ressurreição de Cristo. Porque quando assim como ele ressuscitou, ele fala que todo crente vai ressuscitar, não somente depois da morte, mas aqui ele vai nos dar outra vida. Por isso o batismo em Romanos 6 é uma simbologia do que já aconteceu em cada crente. O que aconteceu? Creou, se arrependeu, nova vida. Eu criei, foi batizado. Não foi batizado e depois de 2 anos creio. Não pode ser assim. Eu creio, me arrependo, vida nova, todas as coisas se fizeram novas, uma nova criatura em Jesus Cristo, e aí batizo. Essa é uma mostra de que nós estamos dando ao mundo inteiro testemunhas, anjos, potestades, céu, terra, todo mundo, que somos novas criaturas em Jesus Cristo, ressuscitamos com Cristo. E o Senhor está falando para eles, este é o sinal, vai ter ressurreição de Cristo. E se vocês veem os relatos dos evangelhos, os judeus queriam esconder quem? A morte não, estava aí, morreu, segundo a lei, como maldito aquele que é pendurado em madeiro, de maneira terrível, açoitado, batido, cuspido, todos fizeram com ele. Mas o sinal era a ressurreição de Cristo, e ressuscitou. Vocês podem ver, amados, relatos de pessoas que não criam no Evangelho. Mas quando eles investigaram assim com suas mentes carnais, fizeram investigações científicas, arqueológicas, todo tipo, e foram deixados sem argumento, e todas as provas afirmavam a ressurreição de Cristo. Eles se renderam. Já era. Cristo ressuscitou, amados. E quando fala de vida, voltemos a Hebreus 4, essa vida, a única maneira que podemos ter é através da palavra de Deus. A única maneira. Eu sei que muitos, até que estão assistindo às vezes, se perguntam, mas como ser salvo? Como posso ter essa vida? É crendo que está escrito na palavra. Entendendo e tendo por certeza que as palavras de Jesus Cristo são espírito e são vida. E assim, mais e mais e mais, a vida de Cristo, ou seja, a palavra de Deus vai nos vivificando. Cada dia a vida de Cristo vai se manifestar mais em nós. A maioria das pessoas rejeita a palavra de Deus. Como disse, 25, 30 anos no Evangelho, até agora não leram os Evangelhos. Até agora não entendem o que os Salmos é totalmente doutrinal. Até agora não entendem o propósito dos profetas para nos mostrar a Cristo. Até agora não entendem a base da lei para nós saber como lidar com o caráter de Deus em nossas vidas, no novo pacto. E é triste, amados. É de chorar. É de chorar sabendo que temos uma palavra tão maravilhosa, tão vivificante, tão gloriosa, que muda vidas, dá vida entre os mortos e dá poder para vencer ao mundo, ao pecado e ao diabo. E o povo cristão está rejeitando quase em sua totalidade a palavra de Deus. É tempo de apostasia. Continua dizendo Hebreus 4, falando do descanso, diz... em qual versículo fiquei? 3. Porque nós que temos crido, Hebreus 4, versículo 3, porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como ele disse, assim como jurei,
na minha ira. Ou seja, Jesus é nosso repouso. O quê? Repouso da vida de pecado, da vida de angústia, da vida de tristeza, da vida de trevas, do diabo. Ele é nosso descanso. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão trabalhados e carregados, e eu os farei descansar. Esse é o descanso de Cristo em nós, a paz de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, o dom do Espírito em nós que nos traz repouso. Antes ficávamos desesperados por isto, desesperados pelo outro. Em Cristo vem a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Porque podemos cantar isso ao final. Isaías 9, versículo 6. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar novamente não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, ou seja, creram ao começo, lembra, cantaram. Lá tinha pandeiro, assim como tinha pandeiro, danças. Cantavam que? Cantavam que os egípcios morreram, como o Senhor tinha falado que ia destruir os inimigos de Israel. Porque Ele é um Deus varão de guerra, Deus dos exércitos. E diz 7, novamente Ele determina um certo dia, dizendo através de Davi, Salmo 95, podemos cantar isso. Hoje, depois de muito tempo, como está escrito, hoje para nós, se ouvirdes a sua voz, ou seja, se na sua palavra está aberta para nós, não endureçais vossos corações. Ou seja, a advertência qual é? Cuidado que rejeitem a palavra de Deus. Cuidado que façam como a geração que saiu do Egito. Não endureçam seu coração à palavra, a toda a palavra de Deus. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, totalmente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, ou seja, sua justiça própria. Eu vou me portar bem para herdar a salvação. Eu vou ser melhor, eu vou fazer isto ou outro para que Deus se agrade de mim. Não, Deus, a única maneira que nos recebe, não porque se agrade de nós, é porque Cristo foi crucificado por nós, e a justiça de Cristo está em nós, e nós somos vistos como justos diante do Pai. Como? Que milagre, amados. Que pessoas tão sujas como nós, Deus se agrade pelo fato que seu Filho, o justo, morreu pelos injustos para aproximar-nos de Deus. Que maravilha, que evangelho tão precioso. Nós somos como muçulmanos, católicos e outras religiões que precisam de obras para ganhar tua salvação. Não, Ele é Deus de graça, grátis para nós viver gratuitamente, como Ele fez quando nós cremos. Nós rendemos ao amor de Cristo. Ele morreu por mim insuficiente, Ele mudou minha vida e todos os meus pecados ficaram para trás. Não quero pecar mais, e se pego me arrependo, choro, porque Ele é digno de toda obediência. E diz, versículo, qual? 11, obrigado. Esforcemos-nos, viu? Esforcemos-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de credulidade. Paulo não está pregando para os mundanos que não têm Deus. Paulo está pregando para hebreus crentes no Evangelho, e para nós, para todos nós que cremos no Evangelho. E ele está falando: esforcemos-nos cristãos para entrar naquele repouso final, né? Vida eterna, para que nenhum homem caia no mesmo exemplo de credulidade. Então, se eles foram incrédulos depois de ter creído, nós também podemos cair na incredulidade e não podemos nos desviar de Deus. E aí vem o cântico e a palavra que é muito conhecida: porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Aí Ele nos dá um argumento de aliento, um argumento de poder, uma exortação para nós entender que a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu, na minha experiência de incrédulo, desde pequenininho, tinha uma tia evangélica, ela ia pregava, nós tomávamos dela, ninguém queria nada, e um dia ela nos obsequiou, nos deu um Novo Testamento.
vou abrir o Novo Testamento. Eu era pequeno, uma vida de pecado, 10 anos. Abri, fechei. Porque aí estava me mostrando meus pecados. E não queria deixar meus pecados. Como esse cântico, foi na cruz, um dia eu vi meus pecados perdoados em Jesus. Mas o surdo me fez converter-me, não quis. Mas o surdo me fez converter-me, não quis. O Senhor que teve que fazer? Me humilhar, fazer discernir os pensamentos e intenções do coração, me atravessar com a espada, me humilhar até que eu reconheci, estou perdido, não sou nada, sou um lixo, preciso de Cristo. Só clamei, supliquei, vendo minha alma indo para o inferno de todo o coração, e Ele veio pela primeira vez e Ele me deu vida. Amados, isto é tão maravilhoso. Em Ezequiel 16 nos narra uma história parecida. Hoje estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra também que possa nos ajudar a entender mais. E a conversão é isso, amados. Ezequiel 16:6, Ezequiel está contando a conversão de Israel. E aí Ezequiel, um atalaia da casa de Israel, ele quer fazer lembrar os israelitas o que era. Ele quer fazer lembrar aos israelitas de onde saíram. Amados, se fomos convertidos, nunca nos esqueçamos de onde nos tirou Deus. Agora, com essa mensagem de que você é uma bênção, a chave da vitória, se esquece. Em lugar de chegar diante de Deus todos os dias, Senhor, eu sou um lixo, um cachorro morto, mas em Cristo sou mais do que vencedor. Mas eu sou amado por Ti, porque ainda que sou um pecador maldito, segundo a lei, Tu me recebes pelo sangue de Teu Filho. Eu fiz isto no passado, Senhor, eu me lembro como era maldito, como fazia isto, Te aborrecia. Mas agora Te amo, Senhor, porque Cristo sofreu e morreu por minha única razão. Então você não vai esquecer da cruz. Você não vai esquecer do amor de Deus. Você vai amar cada dia mais a Deus. E vai zelar pelo nome santo do Senhor. E vai aborrecer a falsa doutrina. Vai aborrecer as coisas que estão se pregando que são malditas, segundo o Senhor. Porque Ele fala em Gálatas 1. Algum pré-outro evangelho é maldito, anátema. Ezequiel 16:6. O Senhor está falando como, em forma figurativa, como salvou a Israel. E quando eu passei por ti, te vi poluído em teu próprio sangue, é uma mensagem, obviamente, simbólica, descriptiva. Disse-te, esqueci a palavra agora aqui, disse-te quando estavas em teu sangue, vive. Sim, disse-te quando estavas em teu sangue, vive. Essa vida é gerada somente quando o Senhor fala. Lázaro, sai fora, viveu. Alfonso, vive. Nova criatura, as coisas velhas se passaram. Jesus Cristo ressuscitou, Ele agora sou nova criatura ressuscitada com Cristo. Agora olho para as coisas acima, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. E no versículo 8 acrescenta e diz: agora quando eu passei por ti, ainda vai acrescentar o argumento. E olhei para ti, Alfonso, Israel, todo aquele que foi convertido. Eis que teu tempo, e ainda para aquele que vai ser convertido, eis que teu tempo era tempo de amor. A palavra original para amor no hebraico quer dizer amores, não amor. Esta tradução está corta no sentido verdadeiro, porque é tempo de amores, ou seja, muitos. Como diz Salmo 45, canção de amores. O salmo que Davi canta em Salmo 45, salmo de amores. Ou seja, quando Deus foi para salvar Israel, Jesus Cristo, era tempo de amores. Estendi a minha saia sobre ti, cobri a tua nudez, sim, eu jurei a ti, entrei em um pacto contigo, disse o Senhor, e tu tornaste minha. E aí, fala de como lavou, como enfeitou, como fez todas essas maravilhas com Israel, como Ele faz conosco para nos limpar. É um milagre, é um milagre. Os judeus pediam que? Esse sinal. O Senhor fala, não, a ressurreição.
Todo cristão é um milagre de Deus, é um ressuscitado. É aquele que tem vida em Cristo. E não devemos, amados, por causa da apostasia desta geração, deixar essa vida. Isso é triste. Vou mostrar para vocês doutrinalmente, que essa vida pode se parecer a uma morte. É triste. Ou seja, vamos repetir. Uma vida ressuscitada pela graça de Deus, pela fé no sangue de Cristo, justificada, santificada, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus para vencer o pecado, a morte e o inferno, pode, se nós descuidarmos, se parecer mais a um morto que a um vivo. É terrível. É quando a pessoa se desvia de Deus e não percebe. Por que não percebe? Porque está no meio de uma apostasia, todos estão cheios de pecados e ninguém quer falar: sai do pecado, arrepende-te, senão você perecerá. Lucas 13:3. Outra vez digo, diz Jesus: arrependam-se, senão igualmente perecerão. Quem quer que seja, eu, se não me arrependo, perecerei. Vocês, se não se arrependem, perecerão. O Senhor não vai. Então o que acontece? Aqui está falando dessa glória da vida que Deus deu a Israel, mas versículo 15, ele faz o contraste. E isto é para chorar. Quando meditei nestas passagens, anos atrás, eu chorava, dizia: Senhor, tua esposa está corrompida, adulterando, se prostituindo com os ídolos, com falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas de demônio por todo lado. E é para chorar, amados, porque Jesus Cristo é digno de todo amor, de toda obediência, de todo zelo pela sua glória. Mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava. Depois vocês podem ver neste capítulo muito longo, 63 versículos, quantas vezes Deus repreende a Israel por ter se prostituído, por ter amado outras coisas antes que Deus. Então, amados, sim, o coração do cristão pode se desviar a ser um adúltero espiritual. É o que fala Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ó adúlteros e adúlteras, não sabeis que o amor, o que digo, amizade com o mundo, inimizade com Deus. E é triste, amados. E esta vida, amados, que Deus dá, porque Ele é a vida, porque as palavras de Deus são vida. João 6,63. Porque essa vida nos foi dada de graça. Essas palavras, chocantemente, podem ser, essa vida pode se parecer mais à morte. Romanos 8,13. Sabemos que Romanos é uma carta muito doutrinal. Sabemos que Romanos é uma carta que nos faz entender muito mais o Evangelho, que por graça somos salvos, que todos éramos pecadores, mas somos justificados pela fé, né? Definitivamente, ainda que Tiago diz que a fé e as obras vão juntas, porque se alguém diz que tem fé e não tem obras, a fé é morta em si mesmo. E isso que estava acontecendo em Romanos 8, ele está tentando falar para as pessoas, os cristãos, lembra, esta carta está dirigida para cristãos também, não para o mundo. Ele fala no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, que é viver segundo a carne? Fazer do pecado algo leve diante de Deus. Mentiras, brigas, mau caráter. O fruto do Espírito não está em você como deveria estar. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não estão. E você tem desculpas, porque você diz: mas todo mundo é assim. Não, mas a Bíblia diz que aquele que pratica tais coisas não entrará ao reino de Deus. Gálatas capítulo 5 é bem claro. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o que fazemos com este versículo? Porque se viverdes segundo a carne, se uma condição, está falando para cristãos, ele fala: morrereis. Chocante. Que Paulo, depois de falar que nenhuma condenação àqueles que andam em Cristo Jesus, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a condenação é para os que andam segundo a carne. O que fala aqui: se andais segundo a carne, morrereis. Mas se andas no Espírito,
¿Qué es un espíritu, amado? Está cheio da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, se não me engano, versículo 16, diz que nós devemos estar cheios da palavra de Cristo em nossos corações. Cheios. Aqui, essa vida e poder somente está na palavra. Não vai alcançar para dizer tudo o que tenho a dizer, vou respeitar o tempo. Mas vou deixar as referências para vocês irem em seu tempo. Isto vai ser publicado depois em áudio e em vídeo. Salmo 119, desde o versículo 25, é a primeira vez que diz que a palavra de Deus vivifica. E depois vocês, como tarefa, vamos dizer, vão ver quantas vezes, 6 ou 7 vezes, em todos os Salmos 119, fala que a palavra vivifica. Oh Senhor, tua palavra me vivificou. Oh Senhor, me deu vida. E isso que um verdadeiro adorador como Davi fazia. É chocante, amados. Anotem primeiro o Salmo 119, 25, que é aquela que diz que sua palavra vivificou. Lembrem, amados, a vida somente e em abundância somente está em Cristo. Em João 10, quando fala de aquele que vem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não está falando do diabo, não. Está falando dos agentes de Satanás, que vêm disfarçados como ministros de justiça, como ministros de Cristo, que até o diabo se disfarça como anjo de luz, e através de os mercenários, ele vai querer enganar a todos nós. Por isso mata, rouba e destrói. Mas diz mais, Jesus, nele temos vida em abundância. Vida, agora não cheia de dinheiro. Não, está falando disso. Se você tem dinheiro, glória a Deus, distribui liberalmente para teus irmãos que estão em necessidade, glória a Deus. Está falando a vida em abundância, a vida de Cristo. A vida em Cristo, uma vida gloriosa, de comunhão com Ele. Oh, amados, eu vou ter uma abundância, ter um Rolls Royce? Vou ter uma Ferrari, essa é a abundância? Não, minha abundância está com Jesus todo dia. Ele é o tesouro escondido. Ele é a pérola de grande preço. Ele é a palavra de Deus. Em Provérbios 2, esses provérbios falam da glória que é a sabedoria, que é mais preciosa que ouro e prata. Amados, e acá diz, se vivermos segundo a carne, ou seja, se estamos pecando e não queremos sair. Se a palavra de Deus, que vive e poderosa e discerne os pensamentos e intenções dos nossos corações, não está fazendo um efeito, que efeito queremos? Eu vou receber as promessas e as condições de Deus. Não, toda promessa vem com condições, até na lei. Deuteronômio 27, 28. Eu vou te abençoar, Israel, se obedeces. Eu vou te amaldiçoar, Israel, se não obedeces. Toda promessa tem condições. Então, no evangelho de hoje, é como se Deus não tivesse condições. Não tem condições. Acá diz, se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne e do corpo, vivereis. O que está querendo dizer? Um cristão se descuida. É contaminado pelas heresias, apostasias de hoje. Seu coração vai ser afetado. Por quê? Porque sua vida vai se parecer com a morte. Lembre de Apocalipse 3, versículo 1. Quando fala para as igrejas, fala para a igreja de Sardes. E fala, tu tens nome de que vives, mas estás morta. Ou seja, Jesus Cristo está falando para uma igreja em Sardes. 7 igrejas de Ásia, tinha uma mensagem para cada uma delas. E para Sardes diz, tens nome de que vives, mas estás morta. Cheia de pecado, não se arrependia. Quando um cristão começa a perder a vida de Jesus, ele começa a pecar e começa a desculpar-se no pecado. Não, porque ele me fez isso, porque ela me fez isso, porque eu era assim, eu sou assim. Eu sou assim, até que a palavra que vive e poderosa vem todos os dias e discerne meu coração, meu espírito. Perdoa-me, Senhor, eu sou pecado, perdoa-me, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu vou rapidinho pedir perdão, peço perdão aqui, e me humilho, amado. Se a palavra não tem esse poder em tua vida, se a palavra não é viva e poderosa para isso em tua vida, então deve ser. Ela diz que o Espírito Santo, a palavra de Deus é espada do Espírito, em Efésios 6.
E também que a palavra de Deus, o Espírito Santo, venha convencer ao mundo, a todos nós, de pecado, de justiça e de juízo. Está em João, esqueci, 16, versículo 8. O Espírito Santo, que é a vida que nós temos de Jesus, nos convence de pecado, justiça e juízo. Nos faz examinar, Senhor, o que estou fazendo com a minha vida. Se não tenho esse poder, e se não tenho essa vida, ou nunca tive, é porque nunca fui convertido. É melhor falar isso aqui, os que estão ouvindo, que na eternidade uma pessoa se enganar, morrer e ir para o inferno, e falar, não, mas eu fui na igreja, eu te confessei, eu fiz isto, outro. Nunca tiveste vida, nunca tiveste poder. E esse é o problema dos falsos profetas, que nunca vão te confrontar com tua vida de pecado, nunca vão te dizer, infelizmente, gente, eu tive o pesar e a terrível tarefa e a muito inconfortável tarefa de falar para muita gente que ia para a igreja há anos e falar com muito amor, eu te falo, por amor à tua alma, como um bom médico que se importa pelo teu físico. Talvez você nunca teve a vida e o poder, talvez nunca você foi convertido, talvez nunca você nasceu de novo, o milagre da regeneração, o milagre da vida eterna, talvez nunca você teve. E a pessoa, graças a Deus, muitas delas entraram em choque, entraram em convicção da palavra e o poder da palavra de Deus e discerniram e começaram a examinar sua vida. E falaram, quando foi aquele tempo que tinha poder sobre o pecado? Quando foi o tempo que tinha a vida de Jesus? E falaram, nunca. E essa é a resposta de Deus aos seus corações. E aí começaram com as dores de parto, que as dores, o sofrimento, a tristeza de saber que estão condenados, mas a esperança vem. Creem em Jesus pela primeira vez depois de 25 anos na igreja. E a vida de Cristo e o poder de Deus se manifesta na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quantos? Já conheci quantos? E é uma bênção, porque passou de não ser um religioso. Eu, infelizmente, nunca fui um religioso. Eu sempre fui um pecador miserável e não sabia nada da Bíblia. Quando o Senhor me tomou, era um gentil, ignorante total da Bíblia. Não sabia nada da Bíblia. Deus me tomou assim. Eu tenho pessoas que têm uma vida de 30, 40 anos na igreja. Já conheci, amados. E já vi eles chorando e clamando em seus joelhos. Homens velhos. Clamando, Senhor, não sou salvo, salva-me, Senhor. E o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo veio a eles. Convenceu de pecado, justiça e juízo, fez discernir os pensamentos e intenções do coração para dar vida. Amados, Deus não quer que o homem pereça. Deus não quer que nenhum de nós pereçamos. Deus ama tanto ao mundo, tanto a nós. Ezequiel 18:32 diz que Deus não tem prazer com a morte do pecador, do ímpio, mas Ele quer que se converta e viva essa vida que sempre Ele quis para seu povo Israel. Ele fala em Deuteronômio 30, escolhe pois a vida, não a morte, escolhe a vida, escolhe Jesus. E o povo se obstinou e não quis a vida de Cristo. Amados, longe de nós de caminhar um cristianismo morto. Efésios 5, já um pouquinho para terminar aqui. Efésios 5, versículo 'Onde está esto? Despártate, te alumbrará Cristo. Efésios 5, 14, desculpem, tá? Efésios 5, 14. Pelo que Ele diz, Deus diz, desperta, tu que dormes. Ou seja, um adormecido espiritual, sendo cristão, aquele que está, seus sentidos espirituais estão adormecidos, estão como mortos. E levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará luz. Então, falando à igreja de Éfeso, Paulo repete isso. E fala, desperta-te tu que dormes e levanta-te dos mortos e Cristo te dará luz. Então, amados, já voltando e finalizando em Hebreus 4,
só para finalizar com uma esperança maravilhosa de Deus. Sabemos o problema, sabemos as consequências de não aproximar-nos à palavra de Deus, sabemos as consequências de escutar doutrinas de demônios, espíritos enganadores, mas também devemos saber, em Juízo 4:13, e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele que tem, de quem que temos que prestar contas, sabendo que temos um grande sumo sacerdote. Aqui está nossa esperança. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, viu? Se nós vamos humilhados a Ele vai nos perdoar. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos salvar, Ele quer que nós abundemos em sua graça, não estejamos como mortos, mas vivos em Cristo, que digamos como Paulo, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, não está morto em mim, não. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, aí está o arrependimento e a fé. Toda vez que nós sejamos atravessados pela palavra de Deus, toda vez que nós tenhamos esse discernimento em nosso pensamento, coração, de que estamos em pecado, pois vamos ao trono da graça, vamos a Jesus Cristo, cheguemos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia, deixar graça, auxílio em tempos de necessidade. Essa é a graça de Jesus. Então, o que quer fazer de Deus? Ele quer perdoar, Ele quer salvar, mas de maneira nenhuma Ele vai deixar por inocente ao culpado. Entendeu, amados? A mensagem da cruz é para todos, tanto para crentes e anos, como para incrédulos que nunca perceberam a palavra. Essa é a mensagem da cruz para todos, porque Ele quer que caminhemos como Ele nos mandou caminhar. Amém? Que o Senhor seja glorificado, amados. Amém?